Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Dancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. E hoje, o 20º episódio. Tudo certo, Fraga? Mais que certo, Gaut. Vamos que vamos. Show de bola, cara. A gente começou despretensiosamente e cá estamos no 20º episódio. É isso aí. Mas vamos que vamos, sempre trazendo novas ideias, novos assuntos para nosso público. Mas antes de a gente tocar aí o episódio de hoje, que vai ser um diálogo entre eu e Fraga aqui no podcast, um resumão do que a gente viu até agora. Mas antes da gente dar prosseguimento, eu queria só lembrá-los, né, que por favor escutem nossos episódios no Spotify. E lá hoje tem uma possibilidade de você dar nota para o episódio, por favor, para o podcast, né, o canal, na verdade, do Spotify. Então, por favor, deem sua avaliação lá. Por favor, também no próprio YouTube, curtam, compartilhem, por favor, compartilhem tanto o do YouTube quanto os links do Spotify para que essas ideias, né, esses assuntos, esses temas cheguem a cada vez mais pessoas. A gente vai falar nesse episódio sobre nossos objetivos, mas é o nosso principal objetivo sair da nossa bolha, né, na nossa bolha libertária, que eu acho que majoritariamente é o nosso público. E também, por favor, nos sigam no Instagram, que a gente tem um perfil lá, que é o menor.minoria.podcast, no Twitter, com o @menorpodcast. Temos também um canal no Telegram, que está aqui no descritivo desse episódio. Enfim, temos vários pontos de contato onde gostaríamos de escutar o nosso público, escutar sugestões, receber feedback do que a gente tem feito até aqui e melhorar o nosso trabalho, embora todos saibam que é um trabalho de formiguinha, um trabalho de dedicação que concorre com outras atividades das nossas vidas. Mas quanto mais gente conhecer e quanto melhor for a qualidade dos nossos episódios, melhor para todos. E É para quem isso, Fraga, que quiser, eu tinha para dizer. para quem quiser conversar com o Gaut, conversar com o Fraga, entra lá no nosso Telegram, como o Gaut falou, e sejam bem-vindos a um bate-papo descontraído. Aceitamos todas as sugestões e vamos que vamos. Liberdade de expressão plena, né? É isso aí. Mas, mas é isso, Fraga. E aí, Fraga? 20 episódios, a gente começou de forma despretensiosa, como eu disse anteriormente, né? Qual a sua percepção aí desses 20, agora o 20º episódio, né? Quais foram suas percepções sobre essa experiência que estamos tendo? Cara, como sempre, assim, a ideia desde o início foi o fazer um bate-papo divertido para nós, que pudesse levar conteúdo de qualidade aí para quem estivesse escutando. E vem sendo isso, cara. Eu acho que a gente vem melhorando aí na medida do possível e sempre com convidados aí interessantes. Puxa, eu acho que tá bem divertido, né? Eu acho que mais que tudo a gente criou uma rede de amigos, né? Uma coisa interessante aí pro público, falando um pouquinho da parte aqui por detrás das câmeras, né? Quase todos os episódios, depois do episódio, a gente acaba conversando com os convidados, às vezes mais uma, mais 2 horas, 3 horas, e às vezes acaba ficando aí até bem tarde da noite conversando com a galera, e realmente se acaba criando amizades bem legais. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes aí de tudo isso aí. É verdade, né, Fraga? Até uma definição sobre amizade, muitas vezes você não precisa nem conhecer a pessoa. Aliás, né, hoje com a internet, com tudo, a gente não precisa conhecer pessoalmente, mas a amizade está ligada muito ao rumo que a gente toma na vida, se é o mesmo, se é a mesma forma de pensar, né? É difícil você manter amizade com quem tem um entendimento do mundo totalmente diferente do seu. Então, é o que você falou, a gente está estabelecendo amizade com pessoas que a gente nunca viu. E isso é bem bacana, né, ô Fraga? E eu acho que pela similaridade de ideias, cara, apesar de nunca ter visto, dá a impressão que são pessoas que você conhece faz tempo, porque você consegue ter assunto e puxar temas assim, e ter discussões muito, muito, muito boas com essa galera. Puxa, é legal. Outra característica também dos episódios, né? A gente se propôs a. A gente até sempre
no começo dos episódios, quando começa a gravação, a gente fala pro entrevistado que se sinta à vontade, que se tiver algum erro na gravação, que a gente apaga e tal. Cara, raramente a gente precisa fazer isso. Quase todos os episódios, assim, a gente vai num bate-papo que vai 1 hora e pouco direto, sem nenhum corte. Acho que tem pouquíssimos episódios que a gente precisou fazer corte. Isso por quê? Porque acaba virando um bate-papo legal, um bate-papo de amigos mesmo. Eu acho que isso ficou. É outra característica que está bem divertida. É, exato, é um bate-papo, né? Acho que quem já escutou boa parte dos nossos episódios, a gente, embora às vezes demonstre uma certa até, principalmente no começo, né? A gente estava iniciando isso e é um tanto engessado, até a gente se soltar, em alguns momentos realmente parece um tanto programado, mas não, em momento nenhum é programado. Às vezes pode parecer por nervosismo, não nervosismo no sentido de, não tô suando frio, não. É de como você encaixar as perguntas, a dinâmica do episódio, mas que a conversa flui, corre solto de forma livre, e essa é a intenção do nosso trabalho, e isso é fato, né, Frank? Isso é fato. A gente até tem uma pauta, mas na hora do bate-papo as perguntas vão fluindo e às vezes escapa um pouquinho da pauta, mas se está interessante a gente segue e eu acho que isso vem dando um bom retorno aí. Sim, sim, e assim, até por essas amizades, as conversas e nas redes sociais, tá? A gente percebe que tem um público bem engajado conosco, fã, e a gente fica feliz com isso, né? Muitas vezes até são pessoas que têm uma produção de conteúdo também no YouTube, gente que tem sim, o seu trabalho também é muito bom, então é uma troca de admiração, né? As pessoas admiram o nosso trabalho, a gente admira o trabalho dos outros, né? E a gente quer cada vez mais alcançar um público fora desse nosso mundo, desse nosso meio, né? Por mais que não deixe de focar no público que nos mantém, né? Mas de alguma forma sair disso e chegar em cada vez mais pessoas que estão presas na mídia tradicional, que a gente não precisa nem dizer o quão ela tem sido negativa e fazendo um péssimo serviço, e especialmente nesses últimos 2 anos, né, ô Fraga? A mídia nos últimos 2 anos realmente acho que extrapolou todos os limites do que tinha de bom senso. Aliás, a mídia, a política, infelizmente a gente está vivendo tempos sombrios que a gente não esperava. Você vê notícias de pessoas que estão sendo impedidas de comprar comida porque não se vacinaram e a mídia às vezes acobertando notícias. Você vê aquela manifestação dos caminhoneiros no Canadá que a mídia quase sempre omite, e se não omite é para falar com uma visão totalmente distorcida dos fatos. Então, tentar trazer um outro ponto de vista é parte das nossas intenções e acho que está cada vez mais necessário isso aí. Sim, sim. A gente, na verdade, está vivendo um certo apartheid de cultural, de informações, e a gente, na verdade, está diminuindo o ponto de contato de conversar com as pessoas, né? Muito por conta dessa gente que tem usado todas as formas de nos dividir. E com um ar de bondade, com um ar de empatia. Isso é triste, né? Porque é da forma mais sorrateira possível eles têm nos dividido. Coisas que podemos sim comparar com períodos tristes da humanidade, como o apartheid da África do Sul, o bigodismo alemão dos anos 30, né? Tudo que aconteceu na Idade Média, entre religiões, entre raças, tudo que tem acontecido na nossa história. E a história se repete de novo agora com uma imagem linda, floreada, mas com a mesma crueldade, né, Fraga? Então, o nosso trabalho tem a intenção. Não necessariamente a gente não quer comandar ninguém, a gente só quer trazer ideias distintas do que é vendido e propagado na mídia tradicional. É isso aí. Bom, Tempo sombrio. é, tempos sombrios, triste, mas o tema hoje não é esse, hoje é o nosso 20º episódio, e até para que marque, né, a gente fez no 10º um diálogo, um bate-papo entre eu e o Fraga, e agora no 20º também estamos fazendo esse bate-papo. A intenção é sempre nas dezenas, né,
10, 20, 30, ter esse diálogo é meio que um resumo, um bate-papo do que já passou e até também comentar um pouco sobre o cenário da atualidade. Hoje é dia 8/2, o dia que a gente está gravando esse episódio, então também nossos comentários têm o peso do momento, tá? E, e é isso. Um outro ponto que eu queria comentar aqui com o Fraga, né? É que, pô, parece que o nosso foco é falar em defesa das liberdades individuais, né? E qual que é a sua percepção, Fraga? Isso, falar, defender, tem sido possível melhorar o entendimento das pessoas através desses nossos programas de entrevista? Você citou agora o dia, né? Hoje, 8/2. É o dia que o Monark está sendo demitido do Flow Podcast. Eu não assisti o vídeo original dele, né? A alegação é que ele teria defendido a criação de um partido nazista, né? Pelo que eu já acompanhei do cara, eu acredito mais que devem estar pegando recortes do que ele falou, né? E provavelmente o que ele estava defendendo é a liberdade de expressão, né? E por mais que a ideia seja absurda, e é evidente que tanto eu como o Gaut repudiamos veementemente o nazismo, mas eu gostaria de saber quem defende essa ideia, justamente para eu não me associar com ela. Então, se alguém quiser defender esse tipo de coisa, eu acho que ele tem que ter o direito de fazer, por mais absurdo que seja, mas eu gostaria de saber quem é esse crápula para eu não me aproximar dele. Tá? E eu acho que o cancelamento do Monark, eu acho que não. Eu duvido que esse cara está defendendo ideias nazistas. O que ele estava querendo dizer era um ponto sobre liberdade de expressão e recortaram isso dele. É o que mais provavelmente aconteceu. E é o que está acontecendo agora com o Joe Rogan, também, que é um outro podcaster famoso, que essa semana eliminaram cento e tantos episódios dele, tudo questão dessa militância jacobina, que daqui um pouco vão estar enforcando uns aos outros, porque já vão ter enforcado todo mundo. Então acho que cada vez mais vale a pena continuar brigando e tentando falar e tendo liberdade de expressão, sim. Sim, sim. E até fazendo um paralelo, né? Vale lembrar então, né, que nazismo significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, por mais que as ações do nazismo foram focadas em etnias, né, aquela coisa horrenda que a gente viveu durante. A gente, graças a Deus, não passou por esses momentos terríveis da humanidade, mas que as pessoas que viviam na Europa, no mundo, naquele período da década de 30 e 40, vivenciaram um partido, um regime, né, o regime alemão, perseguindo etnias, pessoas, pelo simples fato de praticarem uma religião, de terem determinada raça, determinada forma de viver a vida. Vale lembrar que o regime comunista, né, que teve um foco, pelo menos na teoria, relacionado à economia, à batalha de classes, no fundo, agiu de forma tão horrenda quanto o nazismo, não com foco nas etnias. Não de forma, digamos assim, com foco nas etnias, mas não de forma formal, né? Porque se você pegar a história da União Soviética, por exemplo, para dar um exemplo, tá? Eles perseguiram diversas etnias porque não se submetiam ao regime. Então não era algo claro, escrito e propagado como no caso do nazismo, mas sim eles perseguiram. Basta ver o que eles fizeram com a Ucrânia, por exemplo. Então, só para dar o exemplo da União Soviética. Hoje mesmo a gente vê a segunda economia do mundo com um regime assumidamente comunista, embora com liberdades, entre aspas, econômicas e tem um crescimento econômico focado no livre mercado, entre aspas de novo, né? A segunda economia do mundo que tem um regime comunista, hoje tem um campo de concentração para uma população de uma outra etnia, de uma outra religião, hoje, no período que nós estamos vivendo,
com 1 milhão de pessoas. E a gente não vê o mesmo nível de indignação com qualquer fala, infeliz, é claro, relacionada ao período nazista. Mas é proporcional. É incrível como fazem diversionismo na universidade, na imprensa, entre as pessoas. Deus do céu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que muda é o quê? É o marketing? O que muda é o quê? É que aquele malvado não é o meu favorito? Não. Na verdade, como eu disse anteriormente, pelo próprio nome, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães nasce como irmão quase gêmeo siamês do comunismo, do socialismo. Na verdade, é a mesma coisa. Só que um tem um verniz de bondade, de defesa dos pobres e oprimidos, e não escreve nada de etnia nos seus mandamentos, porque é quase uma religião esse troço. E o outro não, o outro ele assume determinadas coisas horrendas e fez determinadas coisas horrendas, mas acabou. E hoje o nosso problema atual, saindo da retórica, é a existência dessa cultura comunista fédida, carcomida, nojenta em nossa sociedade da forma mais descarada. E é como a gente poder olhar para uma banana e falar é uma banana, porque no mundo que a gente vive, se a gente o que nos vendem, a imprensa, a universidade, é que uma banana é uma maçã e a gente tem que acreditar porque alguém mandou, porque alguém com diploma na parede mandou. Enfim, acordem, cara pálidas, acordem. Não é possível tolerar toda a crueldade que é feita em tempos atuais. Você pode ter a crença que você quiser em questões econômicas, mas tolerar esse tipo de barbaridade que acontece hoje, e eu só dei um exemplo, se a gente for aqui, não é o caso, não é o motivo de, de nosso episódio, meu, tem muita coisa horrenda acontecendo. Sem dizer o que a gente está vivendo agora nesse período de 2 anos durante a crise sanitária. É isso, o Fraga, que eu queria dizer. O comunismo, todos os tons de vermelhos relacionados ao coletivismo socialista, comunista, eles inventam várias teorias para diferenciar essas coisas, mas na verdade são graus de coerção estatal, né? São graus de ações sobre o indivíduo. Isso que diferencia. Talvez o socialismo seja menos, digamos assim, controlador dos meios de produção, como eles gostam de dizer, né? Mas ele tem ação de alguma forma. Aliás, não existe nenhum Estado, nunca existiu nenhum Estado 100% livre, né? Até mesmo os Estados Unidos daquele período original lá da fundação do país, nem naquele momento o Estado foi livre, muito pelo contrário, coexistiu com escravidão no começo. Então, não existe, nunca existiu, e a gente torce para que um dia exista um país de fato, uma região, um pedaço de terra onde os indivíduos sejam privilegiados e a liberdade seja o mote da vida entre as pessoas. Nenhuma decisão com coerção, nenhuma atitude tomada por conta de a coerção de alguém mais poderoso, e sim o consentimento. Tá bem, Fraga? Eu não sei se você quiser complementar aí, por favor. Não, é isso. É a ideia totalitária, a ideia de que você tem o direito de poder mandar na vida dos outros. Isso tanto no nazismo como no comunismo. É todas essas ideias absurdas de que você tem o direito de poder decidir o que é melhor para o outro. Esquece isso. Isso está tudo errado e as pessoas não têm que defender isso. Isso. E essa ideia que hoje em dia você é cancelado por você dizer isso que eu vou falar agora, mas eu sou a maioria escolhe, salvo Barrabás ou salvo Jesus? Ah, ok, salva Barrabás. Isso é democracia. É a maioria decidir. Olha, eu mais uns 3 amigos decidem aqui que agora o Gaut vai ter que ter um aumento de imposto para ele. Aí o Gaut fala, não, eu não quero. Ok, nós somos a maioria, nós votamos que você tem que pagar mais, você vai pagar mais. Isso é uma ditadura da maioria. Ponto. Democracia não é boa, ela não é. Agora, a questão é que muitas pessoas acreditam que a alternativa à democracia é a ditadura. Não, é a sociedade de leis privadas. É uma coisa bem diferente disso. Então, criou-se quase que
sei E lá, que tá baseada no consentimento, né, o Fraga? Acho que é um sim, ponto bom. Porque o resto está baseado na coerção, não está exato, baseado no consentimento individual de cada um. Então o resto é estupro. O resto é estupro, isso, né? É isso que tem que ficar pronto para talvez fica choca, mas é isso. E o consentimento, que é você de alguma forma topar com as decisões que vão fazer com a sua vida, isso sim que é a teoria sobre uma sociedade de leis privadas. perfeito. A analogia com o estupro é exatamente isso. Ah, essa galera aqui concordou que aquilo ali é o melhor pra você. Ah, mas eu não quero. Dane-se. Você vai ser estuprado, vão passar por cima da sua vontade e fazer o que tiver que fazer. Então, esse culto à democracia que existe, como se fosse um pecado falar contra ela, as pessoas têm que acordar para a vida. Isso não E tem deveriam, cabimento. essas ideias com verniz de sabedoria, de inteligentinhos, né? Mas se você lê Aristóteles, você lê a República de Platão, você vai ver várias discussões, o quanto a República era mal, a democracia era mal vista por eles. Enfim, gente, vendem muita, digamos assim, vendem muitas ideias que de fato são totalmente opostas ao que foi pensado no passado. Mas tem um diplomado falando, um doutor, um mestrando, enfim. Leiam livros, é outro ponto que eu quero comentar aqui. Leiam, não leiam livros, não pensem as coisas pelo um vídeo ou pela fala dos outros. Leiam os livros e tenham suas próprias consciências. Não acreditem em mim nem no Fraga. Se informem. Se informem de forma independente. Esse é outro ponto que vale reforçar aqui, né, Fraga? Sem dúvidas. Hoje eu adoro o canal do Quem Vigia o Vigilante no Spotify, que ele tem acho que centenas de livros narrados. Poxa, eu saio para andar com a minha cachorra, saio para fazer minhas coisas, pô, coloco o livro lá, vou ouvindo. Cara, que delícia. Você consegue aproveitar seu tempo, vai trabalhar de carro, pega um trânsito, coloca lá no Spotify, canal do cara. Tem centenas de livros narrados, é muito fácil hoje. Se você falar, eu não tenho tempo para ler, poxa, aprende a escutar os livros, já temos quase todos narrados aí. É uma outra Sim. opção. É. E assim, outro ponto que eu acho que vale também salientar aqui, né, Fraga? Que não acreditem em quem vem com papo de revolução, de mudar o mundo, de pegar em armas. Deus do céu, isso nunca vai dar certo. A gente tem que argumentar um ao outro, a gente tem que saber conviver com as pessoas. Por mais que eu diga aqui, como eu estou dizendo, de forma até exaltada, o quanto é nocivo o comunismo, o socialismo, todos esses tons de vermelho, mas eu vou argumentar com alguém que queira discutir comigo. Nunca vou querer bater em ninguém, pelo amor de Deus, isso não vai chegar a lugar nenhum, né? E isso é outro ponto que tem que ser salientado. O pensamento pró-liberdade individual nunca deve combinar com violência. Isso, violência, às vezes ela é necessária, mas é uma violência para rechaçar outra violência que tenha sido iniciada contra você. Não iniciar violência contra indivíduos pacíficos. Isso não. Se o cara pode falar o que ele quiser, falar. Agora, enquanto ele não levantou a mão para você e não te ameaçou fisicamente, você não tem direito de agredi-lo. Exato. Você está falando no caso de uma reação ao assalto, ou alguma agressão injusta, mas aí você está reagindo. A violência é uma reação a outra violência. Mas agora, você partir para a violência, como essa gente sempre fez na história, e se deixar faz de novo, hoje mesmo, falando dia 8/2, anteontem invadiram uma igreja em Curitiba. E se você pegar aí o ano passado, queimaram umas 10 igrejas no Chile. E tu não vê uma manifestação, tu não vê o Vaticano se manifestar, ô Fraga. Tu não vê o pessoal aqui de Aparecida, do movimento aí da libertação, se manifestar. É muito estranho, Fraga. É uma passação de pano para essa galera progressista, principalmente, que impressiona. Né? Né? Eu não sou católico, eu não sou nem cristão, né? Mas é absurdo, tá acontecendo. E aí, ninguém tá vendo? Ou seja, a fala do monarca hoje foi um absurdo. Agora, o camarada entrar na igreja, invadir, acabar com uma missa, ou o Chile pegar fogo, e aí depois, além de tudo, pegar fogo em chamas com igrejas, depois de tudo ainda elegerem um dos caras que foi o cabeça dessa coisa toda de botar fogo lá, o Partido Comunista no Chile, né?
Hoje tem o presidente da República. Então, a gente tem que acordar claro, a gente tem que argumentar com as pessoas, porque não é possível que as pessoas não vejam isso ou não percebam. E se não estão percebendo, a gente tem que procurar mostrar de alguma forma, porque eu não sei qual vai ser o futuro. Cara, e essa ideia desses caras de mudar o significado das palavras, não sei se você viu a Whoopi Goldberg defendendo, por exemplo, que o Sim. narcisismo não era uma ideologia racista. O que é totalmente absurdo. É racismo. Só que eles estão querendo mudar o significado da palavra racismo. Né? Não é Sim. que o que ela estava fazendo é defendendo uma ideia que estão tentando colocar de que só existe racismo de brancos contra negros. Não existem outros tipos de racismo. É, E, é, e isso é uma mudança do significado de uma palavra que todo mundo conhece, que sabe o que significa, e eles vão batendo nessa tecla até que as pessoas esqueçam, ou pessoas mais jovens que não sabem o que é isso ainda, já aprendam errado desde o início. É uma loucura, assim, querer entender por que esse povo faz essas coisas. Mas com certeza tem método, tem intenção, tem um objetivo por trás. não, é absurdo, cara. Isso para quem leu 1984 de George Exato. Orwell e leu o Cântico da Ayn Rand, são dois livros que têm o mesmo tipo de interpretação do mundo distópico que agora vem se revelando cada vez mais no nosso dia a dia, né? Então, assim, é uma coisa que se eu conversasse comigo, se eu de 20 anos atrás conversasse comigo de agora, eu falo, meu, esse Gaut de agora tá pirado, porque não é possível. A gente não acredita no mundo que a gente está vivendo hoje se a gente tivesse a cabeça de 20 anos atrás. Mas está acontecendo. Parece que os caras pegaram esses livros e usaram como manual, né? E estão implementando aí. A nova língua está torta direito, Tá direito. E assim, né? tem que ter muita honestidade intelectual para você assumir mudar de posição. Tá? Assim como você, também já mudei de posição, já tive que me assumir errado, com ideias erradas do passado. E eu acho que é necessário muita coragem para fazer isso, para você mudar algo que você já defendeu um dia, algo que você achou que estava certo um dia, e você falar, não, fui convencido pela razão de que eu estava errado, e você seguir por um outro caminho. Eu acho que Isso. Essa, essa sinceridade consigo, né? Essa coragem de assumir, não, tô errado. E essa até permissão de escutar outras coisas. Mesmo hoje, a gente tem essa forma de pensar, mas eu não me vejo bloqueando o debate. Eu não. não me vejo bloqueando ideias, né? Hoje eu falo, por exemplo, do socialismo, do comunismo, digamos assim, a força de alguém que já estudou a fundo esse troço, né? E já viu que isso é uma balela. Mas não quer dizer que eu não vou escutar outras ideias, se permitir escutar, ok. Né? Então, a gente tem que. É uma coisa até que impede muito as pessoas de darem o próximo passo e saírem daquele mundinho. É se permitir, se permitir dizer se estar certo ou estar errado. Né? Então, acho que isso é um outro aspecto que a gente tem que levar sempre em conta. E é isso aí. E aí, falando dos nossos entrevistados, né? Sim, Foram entrevistas bem bacanas aí. Puxa, muita gente assim que deu atenção pra gente, de canais até muito grandes aí na internet. Pessoas que a gente fez grande amizade, que nem o Gabriel, do Economia para Iniciantes. Puxa, que cara show de bola, cara. Cara muito legal, que sempre apoiou a gente, curte, compartilha todos os nossos vídeos. Poxa, fizemos grandes amizades aí, né? sim, e eles ainda nos sugerem pautas e tal. Por exemplo, o Márcio também do Amplo Espectro, estou sempre conversando com ele. Sim, outro Outro cara também, fera também. fera, que manteve sim um contato. Apesar que a gente pode ser injusto com. Pô, tivemos ótimos entrevistados aqui, né? Pessoas como você mesmo falou, com canais grandes, ou pessoas que não têm rede social forte, mas fizeram excelentes episódios também, né? A gente tratou aqui de coisas desde falar de economia, né, em muitos dos temas, como comportamento, né? Falamos de música, falamos de empreendedorismo, de alguns livros, né, o Feminismo, Fraga?
feminismo, né? Até aqui tem sido bem bacana a experiência com as pessoas e, poxa, é o que você comentou, a gente fez diversos amigos aí e aprimorou muito também a nossa forma de ver o mundo. Eu espero que os nossos ouvintes também. Conversamos com alguns políticos, que foram Sim, muito gente com cargo, né? gente com cargo. O Alexandre Freitas foi muito divertido. O cara é uma comédia. Putz, acabou o episódio, a gente ainda ficou conversando horas, assim, batendo papo. Putz, muito gente boa também. Poxa, é difícil você ter que começar a não citar, porque senão você vai esquecer de citar alguém, e todos foram maravilhosos. Não, e no começo foram com pessoas mais próximas de grupos do WhatsApp, né? E foi os dois primeiros principalmente, que foi o Alemão e o Dark Fox, né? Isso. E o, e o Riot Rodrigues também. Os três são conhecidos nossos de rede social, né? E fizeram episódios fantásticos. São pessoas que não têm um foco em política nem em comportamento e também não têm grandes canais de comunicação, mas foram excelentes episódios também. Sim, foi divertido também. Puxa, foi bem legal. Teve muita coisa bacana e já tem mais algumas entrevistas aí que já estão agendadas aí para serem feitas e tem mais coisa legal vindo aí pela frente, pode ter certeza. Temas novos, sempre falando de liberdade, mas tem muita coisa legal. Na atmosfera da liberdade individual tem muita coisa, né? Então são vários os temas que a gente pode abordar a partir dessa forma de enxergar o mundo, né, ô Fraga? E, Exato. inclusive a gente no começo listou isso, listou prováveis entrevistados, listou assuntos que poderiam ser abordados, né? E começou, no começo foi uma ideia nossa, aí a gente pôs a cara e de repente começou pessoas com bastante influência a aceitar a nossa bate-papo, né, ô Fraga? E foi indo, a gente até que conseguiu muita gente aí que a gente não esperava entrevistar, né? Sim, o último episódio com o professor Xavier tem mais de 100 mil inscritos. Acho que o Diogo da Luz também tem mais ou menos essa quantidade também. A Tati também acho que tem muito AT, inscrito. AT, Tate. Poxa, e pessoas que você fala, pô, que deram uma atenção pra gente muito legal, né? Pô, show de pega lá o Matheus lá do Mundo Livre, né? isso. Já comprei mais livro, inclusive, viu, Fraga? Comprei mais livros, já tô Cara, dando de presente, eu sou um baita consumidor dos livros infantis deles lá. cara, eu adoro também. Eu não sei se tem algum que eu não tenho. Eu tenho que depois dar uma olhada se tem algum mais novo que lançou e que eu ainda não comprei. Mas Já se lançaram. então, eu acho que já faz uns meses que eu não compro. Eu tenho que voltar lá porque, puxa, são muito bons e meu filho adora. Né? Enfim, e a gente pode aqui, que nem a gente fez um playlist lá no YouTube, né, do Desafios do Leviatã, né? Então hoje a gente tem dois entrevistados lá, mas logo logo vai ter o terceiro, que também é um deputado estadual. Então a ideia dessa divisão dentro do próprio podcast, né, foi abordar os desafios do Leviatã em cada estado brasileiro. Até agora só conseguimos falar de dois, mas agora logo logo teremos um terceiro estado e abordar as dificuldades do que o Estado traz para quem tem uma forma de ver o mundo mais libertária, né, encarar um governo, um Estado inchado com uma forma de fazer as coisas de forma coletivista. Então, a gente poderia criar vários sub pastas, né, dentro do podcast, né, Fraga? É interessante também esse tema de política, né? Porque eu sou libertário e muitos libertários são totalmente contra essa aproximação com a política, né? De fato, eu não acredito que o meio político vai fazer a gente chegar no ancapistão, tá? Não acho isso. Mas eu acredito que não usar do meio político pode nos levar mais longe do ancapistão e de forma rápida. Então, eu acho que é interessante ter pessoas com ideias defensoras de liberdade no meio político,
Então eu acho que vale a pena esses caras estarem lá. Eu prefiro muito mais eles do que um outro aí com ideias mais totalitárias lá no meio. Então, até o próprio Murray Rothbard, nossa, eu adoro esse cara e tenho dificuldade de falar com ele, que escreveu Ética da Liberdade e tal. Esse cara chegou a apoiar o Bush, acho que em 2002, se eu não me engano, ou por volta dessa época aí, justamente porque era a opção que tinha naquela condição para não ir para coisa pior. Então, A vida é feita de escolhas, né, Fraga? exato, a vida é feita de escolhas. É muito fácil ficar em cima do muro, mas no final das contas tudo influencia na nossa vida. Mas também não vou cancelar quem pense diferente, tá? Eu Não, concordo com o Fraga nesse aspecto. Eu acho que é melhor tomar uma decisão do que ficar em cima do muro. Mas quem optar por essa outra forma de ver o mundo, ok também. inclusive já tentamos entrevistar pessoas que têm essa visão, né? Ainda não conseguimos, mas qualquer hora, né, vai ter uma entrevista dessa no canal de alguém Sim, defendendo justamente o contrário disso. Como também já entrevistamos o presidente do Partido Libertário no Brasil. Né? sim, Então, sim. Não, André Rufino, e batemos um papo com ele. E, enfim, a ideia é essa, trazer pessoas com ideias diferentes, em cima de uma temática diferente, mas sempre focado na defesa da liberdade individual, né? Então, tem sido essa a nossa intenção e eu creio que tem atingido o objetivo, ao menos nosso, né, o Fraga, de, de alguma forma levar mais conteúdo para muitas pessoas. Eu às vezes falo com alguns amigos meus que não tinham tanto contato com essas ideias e eu percebo que, ao menos para meia dúzia de pessoas, já tem feito a diferença. é isso. Eu acho que é algo que traz uma visão ética da vida e mesmo que sejam poucas pessoas, acho que já valeu a pena. E esse é um outro ponto, viu, ô Fraga? Embora seja um tanto utópico essa ideia, e eu concordo, tá? Eu já discuti várias vezes com o Fraga sobre esse tema, né? Realmente é um tanto utópico uma sociedade de leis privadas, o que seria do mundo sem Estado, eu concordo. Mas uma coisa eu fui convencido, que é o certo. Independente de acontecer, não acontecer, é o certo. E eu vou puxar a corda para esse lado, né, Fraga? Então, até eu já. Se vai acontecer ou não vai acontecer, isso para mim não importa. O que importa é eu não defender a agressão a outras pessoas. Eu acho Eu não que. defender a coerção, nunca. E defender um relacionamento de consentimento. Em Exato. tudo. Em tudo. Né? Talvez muitas pessoas até negligenciem isso, porque é tão normal no nosso dia a dia, a gente foi treinado nas escolas, né? Porque na verdade o sistema educacional serve para nos conformar dessa situação toda. Mas a gente percebe que sempre cá lá você está tendo que tomar uma decisão contrária àquilo que você faria de forma espontânea por conta de uma coerção de um terceiro. E que a imensa maioria das vezes é a coerção estatal. Né? Ô Gauti, conta pro nosso público aí quem é o nosso público, quem que são os colegas que também nos ouvem. Sim, a gente tem uma interação, eu creio, ainda baixa, né, com o nosso público em troca de mensagem, tá? Até insisto que vocês, se puderem entrar no Telegram, no Instagram mesmo, no nosso Twitter e Deixar comentário apresentar nos suas, vídeos. deixar comentário nos vídeos, suas percepções, seria bem bacana, até para que a gente possa aprimorar, né, nosso trabalho. E assim, de forma geral, eu tenho alguns dados aí das redes sociais. O perfil é basicamente de brasileiros, tá? Mas tem um percentual de pessoas de fora do país que escutam o nosso podcast. Estados Unidos, Alemanha, principalmente. Mas tem pessoas até de Angola, Portugal, enfim, tem um público variado, mas basicamente Brasil, majoritariamente, é 91% do nosso público e 4% nos Estados Unidos e 3% da Alemanha. Então, até me surpreendeu ter audiência fora do país, né? Até relevante. Fico muito feliz. Outro aspecto também que eu posso dizer é que basicamente quem nos escuta, escuta via Spotify e YouTube. Mas tem um percentual pequeno ainda que usa o Google Podcast. É só para que mapeie isso daí. Pouco importa para a gente da onde vocês estão nos escutando, mas é bacana para que a gente possa interpretar
se só estão nos ouvindo, tem uma imagem lá que a gente não aparece por opção, claro, acho que a gente já falou no primeiro episódio, mas de alguma forma tem lá a imagem da nossa arte lá e tal. É um outro ponto de contato. Outra coisa que eu posso dizer também aqui é que a gente tem um grande percentual do nosso público numa faixa etária entre 35 e 44 anos, né? E, e é basicamente, e pesa em 44% do nosso público. Em seguida vem um público de 28 a 34 e depois maiores de 60. Mas a gente chega a ter público até em adolescentes, de 0 a 17. É um percentual pequeno, mas existe também. A gente está, digamos assim, em todas as faixas etárias, mas principalmente na meia-idade, né, que é considerado de 35 a 44 anos. Outro aspecto é que, majoritariamente, e a gente até já esperava isso, o público é masculino, né? Mas tem um percentual razoável de 20% de mulheres. Talvez até pelo perfil masculino é mais propenso a escutar podcast e até o tipo de podcast que a gente apresenta, né? A gente esperava, mas é bacana ter um percentual até relevante de mulheres. E de Né? gênero fluido, não Tem sete por binário. cento de pessoas que não se definem, então também a gente não sabe se é realmente pessoas que têm um gênero fluido, homossexual, enfim. Até essa definição é um tanto injusta, né? Se fosse para a gente ter esse número correto, deveria estar lá essa opção no, nos números das plataformas, mas infelizmente não aparece. Tá? A gente até É, pretende trazer em algum momento aí alguém do público homossexual que fale de liberdade, com certeza existe, né, muita gente desse público para sair da caixinha daquele público que é dominado pela esquerda, com aquela conversa mole deles, né? Mas a gente logo teremos um episódio, eu vou buscar esse tipo de pessoa para a gente, de entrevistado, para a gente chegar nesse público, porque no final é liberdade, isso pouco importa. Opção sexual, cor, credo, isso pouco importa. e é uma A gente não tem galera que ser que a esquerda capturou, capturou. capturou, né? Religioso, não, ninguém é de ninguém, não. A gente aqui defende a liberdade individual, ponto, né? Cada um aqui tem uma particularidade. Isso tem que ser. Essas pessoas não podem ficar na mão de um grupelho, um síndico, na verdade, né? Um, Sim. um dono daquele. Não existe isso. Então a gente pretende trazer também uma entrevista com um público homossexual, com gente a fim de defender seus interesses, mas privilegiando a individualidade. A gente vai ainda fazer algum episódio nesse tipo. Bom, e é isso, acho que, Fraga, de forma geral é isso. Eu também queria lembrá-los que a gente tem no YouTube 8 vídeos, é isso, Fraga? 8 vídeos falando de Bitcoin, né? Que o Isso. Fraga produziu. São vídeos pequenos, de em média 8 minutos, que dão introdução básica sobre o que é o Bitcoin, conta a história bem bacana, recomendo. São 8 episódios que estão lá no nosso canal do YouTube. Quer falar alguma coisa sobre isso, Fraga? Eu acho que até linkar com uma notícia que está nesse momento acontecendo, que é aquelas manifestações de caminhoneiros no Canadá, e que eles tinham levantado 10 milhões de dólares em doações, e o governo canadense conseguiu, de certa forma, confiscar isso, não deixar que chegasse até. Ou seja, a pessoa, ela doou para aquela causa porque ela acredita naquela causa. E aí o governo decidiu que não, que a pessoa não tem direito de dar o dinheiro para quem ela quer. E impediu isso, tá? E agora eles criaram uma vaquinha por Bitcoin. A vaquinha é recente, mas até o momento já tem aí algo como 13 bitcoins, o que dá uma bela de uma fortuna aí, e crescendo rápido. E isso é legal para vocês entenderem que não é só questão de, eu vou comprar Bitcoin para ficar rico. Não é isso. Bitcoin fala de liberdade. Fala de algo que é inconfiscável. Algo que você tem como. Se você tiver num país totalitário, você tem como mandar dinheiro para sua família que está lá ou tirar dinheiro de lá e conseguir fugir. É algo muito além de algo como especulativo para ganhar dinheiro. Esquece isso. É muito mais que isso. É algo que fala diretamente com a liberdade.
Então, eu fiz lá os 8 episódios explicando um pouquinho. Eu acho que a produção podia ter sido ficado um pouquinho melhor, mas a gente deu muito trabalho de pesquisa ali. O conteúdo tá bacana e acho que vale a pena conhecer também. Não só por esse canal, mas tem excelentes vídeos na internet. E não deixem de buscar esse tema. Esse tema fala de liberdade. Bitcoin é liberdade. Tá? Liberdade financeira e tira o poder do Estado de criar um imposto que é muito cruel, que é chamado de imposto inflacionário. Tá? É isso. Tá, não, legal, Fraga. E aí eu vou pegar um gancho de que você falou que deu muito trabalho para fazer esses vídeos, né? E falar um pouco para o público. O que a gente faz aqui, de alguma forma, é uma dedicação, é um divertimento, mas de alguma forma é algo amador, né? A gente pode até dizer assim. Que a intenção aqui é simplesmente, dentro da nossa visão de mundo, trazer ideias ligadas à defesa da liberdade individual. E a gente percebe o quão isso é deficitário na sociedade e a gente tem feito esse trabalho, mas durante esse período que a gente tem feito e vai fazer, eventualmente vamos ter alguns descaminhos, né? Então, se vocês acompanharem o mês de dezembro, meio de novembro até o fim de dezembro, a gente não gravou, porque surgiram diversas obrigações nossas, problemas, né? A gente tem nossa vida aí cheio de tarefas, então eventualmente esse tipo de coisa pode vir a ocorrer. Mas eu peço que vocês, de alguma forma, entendam, né? Porque a gente não ganha vida com isso e a gente tem se dedicado. E que, se isso ocorrer, esperem que não vai tardar muito para que a gente dê um retorno em alguma das nossas mídias sociais, tá? Mas tudo, inclusive férias, a gente merece. A gente andou saindo de férias aí recentemente, então tudo isso impactou na nossa lacuna de gravações. Mas também é outro aspecto que eu queria trazer aqui para que vocês soubessem. Mais uma vez, entre no nosso Telegram e mesmo nesse período, o Telegram a gente estava respondendo. Sim, e assim, se alguém quiser colaborar também com o nosso projeto, né, de trazer mais informações, é, comuniquem conosco via Telegram, via essas mídias que eu comentei, e se quiserem produzir algum tipo de conteúdo, e a gente pode de alguma forma estabelecer alguma parceria para que abra lá o canal de comunicação e a gente seja mais uma plataforma de divulgação. A gente tem feito isso muito com o Gabriel, né? Como a gente comentou, né? Do Economia para Iniciantes, e de certa forma algumas vezes com o Márcio do Amplo Espectro. De certa forma, a gente tem uma interação boa com eles, embora eles sejam maiores que nós no alcance, né? Mas de alguma forma a gente tem estabelecido uma parceria. E se alguém mais tiver intenção de estabelecer essas conversas, enfim, pra gente, em defesa de temas ligados à liberdade, E é isso que a gente quer alcançar, né, tivemos Fraga? durante um tempo também em parceria com o pessoal do Liber TV. Enfim, é isso. Estamos abertos aí Sim. também a divulgar episódios que tenham correlação, óbvio, com o tema. E, enfim, entre em contato, vamos conversar aí. O teu próprio professor Xavier foi bem generoso também, acabou compartilhando o nosso episódio no canal dele, né? Enfim, a gente foi ajudado por o Bartô também, compartilhou quando a gente gravou no Instagram, compartilhou no Twitter. A gente teve excelentes experiências com nossos entrevistados, né? E se a nossa audiência também quiser entrar, participar, entrar nessa corrente pró-liberdade, defesa da liberdade individual, a gente agradece muito, a gente fica muito feliz, tá? E é isso, pessoal. Esse episódio tem esse aspecto meio que um review do que a gente viveu e uma perspectiva que está por vir. Então, como a gente pode adiantar, a gente está já com alguns episódios em vista. Vamos tratar aí de uma biografia de um escritor conhecido no libertarianismo, na defesa das liberdades individuais na área econômica. Então, está por vir um episódio nesse sentido. Tá por vir outro episódio dos desafios do Leviatã, ou seja, um deputado estadual de um dos estados brasileiros aí, né? E homeschooling é um tema que a gente vem agendando e reagendando, mas eu creio que agora, no próximo mês de março, a gente consiga gravar um episódio com uma mãe homeschooling, né? E a gente é muito fã desse tema, acho que está na raiz de uma nova geração pró-liberdade,
a gente encarar de fato o problema do sistema educacional brasileiro, mas não só brasileiro, global, né, Fraga? É isso. Outro tema também, Bitcoin, eu tô devendo um bom entrevistado a respeito disso e também vai ter em breve aí. É isso, gente. E a gente conta com a participação de todos, agradece a audiência, o contato que é feito em algumas redes sociais e espera estar agradando e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, tá bem? Então é isso, gente. Eu agradeço a audiência e muito boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende do horário que escutarem. E até o próximo episódio. Até a próxima, curtam e compartilhem. Abraços. Abraço, gente. Valeu.